A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Você que escreveu recentemente, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso que é para que nós possamos crescer cada vez mais. E se você achar que nosso conteúdo é um conteúdo bom, interessante, indique o canal para mais alguém. Amém? O nosso estudo de hoje é o que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela famosa frase dita em nosso mundo: todos os caminhos levam a Deus. É ou não é? Muita gente diz, todo caminho leva a Deus. Ou senão, um velho ditado popular no mundo que diz, todo caminho leva na venda. Né? Essa frase é repetida por aqueles que não conhecem completamente a Bíblia e que, por algum motivo, têm medo de se posicionar diante do que é verdade e do que não é verdade. Muita gente não conhece a Bíblia, não tem entendimento bíblico. Aí muitas vezes fica com medo de se posicionar e reconhecer que a Bíblia é a verdade de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Jesus, em uma de suas falas, declarou algo interessante. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Essa fala de Cristo foi uma resposta a uma pergunta do apóstolo Tomé. Mas antes de vermos essa pergunta feita pelo apóstolo, é necessário que saibamos o contexto daquilo, né? Por que Jesus falou isso? Em que contexto ela está inserida? No contexto daquilo, vemos essa pergunta feita pelo apóstolo Tomé. É necessário que saibamos o contexto daquilo que Jesus está falando. Jesus está encorajando seus discípulos, pois no capítulo 13 de João, observamos que Jesus fala da sua morte, da sua traição futura e da queda de Pedro, que o iria negar. Tudo isso Jesus já tinha relatado, né? Que ele ia morrer, que ele ia ser traído e que Pedro ia negá-lo. Tudo isso deve ser deixado os discípulos perplexos, mas Jesus os conforta. A pergunta de Tomé foi: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Evangelho de João, capítulo 14, verso 5. A pergunta de Tomé mostra a angústia deles em perder Jesus, é claro, porque eles passaram toda a parte da vida deles caminhando lado a lado com Cristo, observando, vendo a sua maneira, vendo seus ensinos, suas instruções, vendo os milagres, tudo eles viram. Passaram 3 anos e meio praticamente andando com Jesus, lado a lado, vendo tudo que Jesus fazia, né? E naquele momento Jesus estava falando que ia embora. E eles ficaram o quê? Tristes. Aí diz para nós: a fala de Cristo veio cheia de significado para os angustiados discípulos. Vamos analisá-la para extrair o máximo de ensino dele para nós, né? O máximo de ensino de Cristo para nós. Primeiro começa: eu sou o caminho. Era natural que com todas as falas de Cristo do que iria acontecer, sua morte, sofrimento e demais coisas, os discípulos se sentissem perdidos. Afinal, por um bom tempo, Jesus os guiava, os ensinava como um mestre dedicado. Em breve, sem a presença física de Jesus, quem os guiaria? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está reforçando a ideia de que ele era o Messias, que representava o acesso pleno a Deus. É claro, é isso que Jesus está dizendo, eu sou o caminho que leva para o céu, o caminho que leva para Deus. Né? Lá na primeira carta de Paulo, no capítulo 2, o versículo 5, vai dizer que só há um intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Esse Jesus está dizendo, ele é o intermediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Após a morte de Cristo, o véu do santuário se rasgou, dando livre acesso a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não existe outros caminhos. Não existe outro caminho, só existe um caminho. O caminho é Cristo. O caminho que nos leva para Deus é Jesus. Aí ele continua a dizer mais, eu sou a verdade. A verdade é algo que é incontestável, fiel, absoluto, que é fato, em que não há sombra de dúvida. Né? Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está dizendo claramente que ele não é uma verdade. Ele não está dizendo que é uma verdade, ele está dizendo que é a verdade. Como muitos por aí costumam pregar, dizendo que há muitas verdades e que cada um tem a sua verdade. Não é assim. Jesus é a verdade absoluta, pois é Deus. Ele é a verdade plena, em quem não há engano. Sendo ele a verdade, podemos trilhar sem medo pelo caminho correto, o caminho em quem não há engano ou sombra de dúvida. É claro, se ele é o caminho, né? E se ele é a verdade que não tem engano, que não tem dúvida, ele é a verdade absoluta. Então nós podemos percorrer o caminho sem medo,
sem desconfiança, né? Trilhando um caminho que leva para o céu, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, né? E vai dizer mais, eu sou a vida, né? A vida é a bênção maior criada por Deus. Deus nos criou para a vida. Quando Jesus diz que Ele é a vida, está deixando claro que Ele é a fonte da vida. Ele mesmo iria mais tarde vencer a morte e ressuscitar cheio de vida. Jesus é a vida plena. Ele é quem nos deu a vida eterna com Deus. A vida eterna vivendo no caminho e na verdade. Somente através dele a vida é possível. Sem ele não há vida. Por isso que ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João capítulo 15, verso 5, é claro. Sem Jesus nós não somos nada. E ele é a vida. A Bíblia vai dizer que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é a vida. Ele é que nos dá a vida. Ele foi que nos deu a vida, né? Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós estávamos mortos em delito e em pecado, mas ele nos vivificou, mesmo nós estando nós mortos. Aí ele vai dizer também, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por fim, Jesus finaliza a sua resposta a Tomé, deixando claro que não há atalhos para chegarmos a Deus. Ele é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai, que nos leva à vida plena e eterna. Não existe santo, nem grande homem, nem deuses, nem nada que os homens possam criar que possa levar alguém até Deus. Jesus tomou para si esse papel único e deixa isso muito claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João capítulo 14, verso 6. Ninguém vai a Deus por sua força e vontade. Ninguém vai a Deus por fazer boas obras, não. Só se vai a Deus através de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, Deus não está vendo mais nós, Ele está vendo Jesus em nossa vida. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Para se chegar a Deus, ninguém vai de todo jeito, ninguém vai porque quer ir, não. Só se chega a Deus através de Cristo. Por isso que ele deixa bem claro para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se alguém ainda não aceitou a Cristo, ele tem que aceitar Cristo imediatamente. Por quê? Porque Jesus ele é o caminho que leva para o céu. E ele é a verdade que liberta o mais vil pecador. Aquele homem terrível que andava ali em Gadara, andando pelos sepulcros, vivendo dentro dos sepulcros, comendo vísceras humanas. Mas quando ele teve um encontro com a verdade, ele mudou totalmente. Ele mudou totalmente e mudou para melhor. E Jesus é o quê? Ele diz, eu sou a vida. Aquele homem não tinha vida. Aquele homem era aprisionado por demônio. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o caminho, foi liberto pela verdade e Jesus deu a ele vida. Uma vida nova, uma vida que os historiadores vão dizer que aquele homem, depois do encontro que ele teve com Cristo, ele saiu para pregar o evangelho na região onde ele morava. Veja, ele não tinha caminho, ele não tinha verdade e ele não tinha vida. E ele não ia poder chegar até o Pai. Mas quando ele encontrou Jesus, ele viu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E ele agora podia ter um verdadeiro encontro com Jesus, com Deus. E foi através de Cristo que isso pôde acontecer. Porque Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E ele é o caminho que leva para Deus, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos trilhar esse caminho com confiança, vivendo o caminho na verdade e tendo vida para glorificar o nome de Jesus e glorificar o nome de Deus, porque ele mesmo disse, sem ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que nós possamos prosseguir no caminho e no caminho da verdade e no caminho da vida, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida.